Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais esta palestra que, como sabeis, pela situação do nosso país derivada desta pandemia do coronavírus, a maior parte das casas espíritas fechou e também esta nossa Associação Espírita Conforto de Bezerra de Menezes, em Viseu, mas tudo queremos fazer para poder continuar a levar aos nossos frequentadores, aos espíritas, a possibilidade de continuarem a manter a ligação também com a doutrina espírita através da palestra que nós podemos fazer desta forma que hoje vamos utilizar esta comunicação em direto através do Facebook, por forma a mantermos este contacto. Eu encontro-me sozinho, não nas instalações Viseu, mas em minha casa, pelo que quaisquer comentários que queiram fazer em direto, eu não vos poderei responder, porque o telemóvel está aí desse lado a transmitir, mas a direção da casa poderá ir respondendo e alguma pergunta que depois tenham a posteriori é só deixarem no Facebook ou escrever no e-mail, também vos lembrarei os meus contactos. O tema que nós vamos tratar hoje é este que aqui está, mas antes disto, e porque estamos realmente a lidar com esta pandemia, queria-vos trazer alguns considerandos sobre isto a que um espírita também deve atender. Ora bem, esta pandemia é para todos nós, e em particular, antes de começarmos a experimentar os primeiros casos, é para todos nós algo de desconhecido. Ora, o homem, perante os problemas que tem na vida, vem equipado de 3 ferramentas para o resolver. Deus assim o quis. A primeira é o conhecimento, isto é, estudou, está num livro, conhecem-se as leis que regem o fenómeno, mas não é o caso. Não, é uma coisa nova. A sociedade está em imunidade zero em relação a este vírus. Bem, mas quando este falha, poder-se-ia dizer que o homem pode lançar mão da segunda ferramenta, que é nunca aprendeu nada sobre isto, mas passou já pela experiência, ele próprio, um familiar, uns amigos, enfim. Infelizmente também não é o caso. Vamos tendo agora alguma experiência que nos vem, por exemplo, da China, onde ocorreu. E depois dessa experiência, é claro que há de ser produzido também conhecimento. Então, perante todas estas questões, o homem já só tem uma última ferramenta, que é esta, é a intuição, que para um espírita, como bem sabemos, até tem foros de capacidade mediúnica. Mas esta intuição tem as suas limitações. Por exemplo, leva-nos a raciocinar por modelos mentais, isto é, comparar com coisas que nos são parecidas e muitas vezes dá erro. Recomendo ao pensamento sistémico que, quando estamos numa situação dessas, olhemos bem para tudo que compõe aquele sistema, para os elementos todos, para as ações todas, os atores todos e as influências entre eles, para daí recolher indicações preciosas para afrontar o sistema e não embarcar no primeiro sistema, no primeiro modelo mental que nos possa surgir à cabeça. Assim, deveremos fazer uma análise sistémica de tudo o que vamos observando, dos efeitos, das medidas de prevenção, se resultam ou se não resultam, no antes de nós contrairmos a doença, se chegarmos a contrair, na dúvida e, se contaminados, também como reagir. Tudo o que se pretende, e de acordo com o conhecimento que se tem das pandemias, há uns modelos matemáticos que têm o nome de designação de SIR, é
suscetíveis, infectados e recuperados. São números matemáticos de comportamentos. Consideram-se isto compartimentos, não é comportamentos, compartimentos, mas que não são estanques e que têm, ao longo do tempo, este tipo de comportamento. Uma população, vamos supor que aqui seja a população inteira, ela toda é suscetível, não é? Portanto, e à medida que vai nascendo, aqui, esta é a linha amarela dos suscetíveis, que vai diminuindo até que toda a população possa ser contaminada. Mas à medida que vão aparecendo casos, é o caso dos infectados, à medida que vão sendo infectados, o que é que vai, passado um bocado, vai haver os recuperados. Estamos também a assistir isto. Portanto, entre as influências entre esta linha e esta linha dão que nem todos são infectados e mesmo sendo todos infectados nunca estão ao mesmo tempo infectados. Dá uma coisa deste género, quando descontrolado. Ok? Isto é conhecido, isto é uma lei de epidemiologia, como também é uma lei que quando a sociedade está em imunidade zero, isto é, não há anticorpos que façam frente àquilo, não há vacina, este crescimento aqui é exponencial, como podem aqui ver. Bom, o que é que se pretende com todos os nossos esforços? Com todos os nossos esforços, o que se pretende é transformar esta curva nesta. Reparai, introduzimos aqui uma capacidade, um nível, que é a capacidade de tratamento dos hospitais. O que é que se pretende? Pretende-se que a população que venha a estar infectada em determinado momento nunca suba da capacidade sanitária do país, porque senão entra aqui na transmissão descontrolada. É mais rápida, mas é devastadora. Então o que está a tentar é isto. E onde é que nós, e também nós espíritas, pois com certeza somos cidadãos, temos um corpo como os outros, não somos beneficiados, podemos entrar? É nas medidas proativas, é o distanciamento social, que já estamos todos a implementar, a lavagem das mãos, o tossir para o cotovelo, não emprestar o telefone porque pode-se transferir algum vírus a outra pessoa. Portanto, é isto o que se pretende com todo o esforço que estamos a fazer e mais grave hoje, até já em estado de emergência, em que se pretende mesmo acelerar esta parte do distanciamento social. Isto porque antes de nos contaminarmos, nós não tínhamos o vírus. Então vamos olhar o que é que nós podemos fazer no antes. Como nós vimos, isolamento social, a lavagem frequente das mãos, cerca de 20 segundos, com um sabão, um detergente que rompa a cadeia estrutural do vírus, troca de roupa, deixar se calhar o casaco à porta de casa, entrar em casa, trocar por outro casaco, eventualmente os sapatos, etc. Entrar em casa com outros sapatos. Portanto, aquele com que se foi a locais onde possivelmente nós poderíamos contrair o vírus, termos o cuidado de mudarmos mais vezes de roupa. Ao lavar a roupa, não esquecer, este vírus é morto a 56 graus centígrados. Portanto, lavai a roupa a 60 graus, pelo menos que é o que normalmente as máquinas têm, quase todas têm, seja nas lavanderias industriais, seja na lavanderias self-service, seja nas que temos em casa, 60 graus para lavar a roupa, ok? Tossir para o cotovelo, quem tiver que tossir, tossa para o cotovelo, para não projetar tão longe, não partilhar o telemóvel. Isto antes de nós sabermos que estamos contaminados. Bem, mas para chegar a contaminado há um momento em que vamos estar na dúvida, não é? A seguir estou contaminado, não estou, apesar de todos os esforços que eu fiz. Bom, vamos manter todas aquelas recomendações que acabamos de ver para o antes. Se tivermos dúvidas, não vamos ao hospital, não vamos ao centro de saúde, vamos contatar o Serviço Nacional de Saúde. Aqui em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde 24, 808 24 24 24. Isto é, o contacto deve ser telefónico e depois, ou em emergência, também pode ser o 112. Mas este é o indicado. Para que nos deem instruções e façam um primeiro diagnóstico. Nesta circunstância, usar máscara e luvas, em particular, se cuidarmos de pessoas imunodeprimidas, grupos de risco. Isto é, eu estou na dúvida e tenho em minha casa um idoso ou alguém que tem uma doença, diabetes, cancro, etc., dessas doenças dos tais grupos de risco que têm menos defesas,
Eu tenho na dúvida, máscaras e luz. E a máscara é para mim, é para o possível transmissor, ok? E seguir as indicações que o Serviço Nacional de Saúde disser. Dessas indicações, poderão eventualmente até mandar fazer um teste. Bom, se der positivo, estou contaminado, calma. Vamos manter todas as orientações anteriores. E qual vai ser o efeito desta recuperação? Exatamente, reparai, aumentarmos a experiência e o conhecimento formal, que é o reforço das outras duas ferramentas. Lembrai-vos, o homem tem 3 ferramentas: conhecimento, experiência e intuição. Pois, através do cuidado, da análise sistémica, na fase de intuição, em que estamos muito perdidos, é quando temos mesmo o problema, pois isto vai resultar depois da nossa experiência, da experiência que se está a ter, é que estão a resultar indicações para se tratar melhor, ou indicações também para a indústria farmacêutica, para a indústria médica, que estão à procura quer de medicamentos, quer de vacinas. Meus amigos, é isto o que se me oferece dizer, e é de responsabilidade social também de qualquer espírita fazer, e do centro espírita, por certo também, por isso estamos a fazer, e estou a fazer em nome da Associação Espírita Conforto Bezerra de Menezes. Meus amigos, então, antes de passarmos à palestra de hoje, e tal como fazemos sempre quando iniciamos atividades no nosso centro espírita, vamos fazer uma prece. Vamos unir-nos, estejamos onde estivermos, vamos unir-nos em pensamento, porque o pensamento não conhece fronteiras, cruza todo o espaço físico que conhecemos, mas também aquele que não conhecemos, isto é, o que está noutras dimensões que nós não vemos, mais propriamente. E então, sabendo que há almas, há inteligência, seres inteligentes, que embora estando no invisível nos acompanham, vamos também apelar a que eles se unam a nós numa prece. Numa prece em que vamos louvar a Deus, começar por louvar a Deus. Louvar a Deus por este mundo maravilhoso, que embora ofereça agora um momento de prova, um momento de desconforto, mas reparai, nenhum pai quer o mal do filho. Portanto, isto é para o progresso da humanidade, é para estimular o homem a resolver o problema, a passar da intuição à experiência e depois ao conhecimento e afrontar os problemas mais para diante. É para o progresso, visa o progresso. Portanto, louvado seja Deus por esta obra, que até tem estes testezinhos da escola, como é este que agora estamos a afrontar. Mas agradeçamos-lhe por nos permitir, com o nosso esforço, mas apoiado sempre também pelos espíritos interessados no nosso desenvolvimento e dentro das leis de Deus, nós conhecermos hoje ferramentas que nos permitam continuar a progredir. Desde logo, esta doutrina maravilhosa, o Espiritismo, que nos ensina uma série de coisas, também como afrontar as pandemias, mas também, por exemplo, este tema que vamos tratar hoje, que nós continuamos a existir, que nós somos imortais, a morte não é o fim da vida, não é o antónimo da vida, é só o antónimo de nascimento. A vida é uma coisa imensa, que tem muitos nascimentos e muitas desencarnações. Uma outra coisa, aqui é esta evidência, estarmos a poder usar a tecnologia, fruto da nossa inteligência, mas a inteligência que nos deu Deus, para continuarmos, apesar dos problemas que estamos a enfrentar, desta pandemia, estamos a comunicar, estamos a desenvolver, a estudar a nossa doutrina. Por fim, pedirmos ao Senhor, primeiro por aqueles que, neste momento, sofrem mais, sejam os contaminados por este vírus, sejam os que padecem de doenças crónicas por outras enfermidades, que, quando o homem enfrenta enfermidades físicas, normalmente tem tendência a abater o seu moral. E todas as doenças
têm algo psicossomático. Todos nós sabemos quando nós não estamos bem, tudo se reflete na doença física. Portanto, o espírita tem que perceber isto e tem que poder manter um pensamento saudável, mesmo quando tudo lhe doa. Mas nesse momento, e porque não é fácil, somos humanos, somos feitos de carne, pedimos ao Senhor que, nesses momentos, nos envie boas orientações. O nosso mentor espiritual, os mentores espirituais da nossa casa espírita, para nos lembrar que tudo passa e tudo tem um objetivo que concorre para o nosso progresso. Bem-aja, meus amigos. Vamos então começar a nossa palestra de hoje. Nós propusemos-nos hoje a falar das evidências científicas da imortalidade. Bom, parece-me a mim que falarmos disso significa falarmos de espírito e reencarnação. E porquê? Então, mas para ser imortal significa que a morte não termina com tudo. Então algo sobrevive. Sobrevive o quê? O espírito. Bom, mas isso não seria suficiente para nós mais tarde lermos deste processo uma lei que diz que a gente morre, vai para a radicidade, mas depois volta, mas depois reencarna. Então nós temos, para ter a certeza, nós temos que depois também ter a certeza da reencarnação. E assim sim, assim se tivermos como provar que ao morrer continua a existir o espírito, aquilo que não se vê, mas que depois tornou a reencarnar, encontramos o elo de ligação para a imortalidade. É por essa razão que nós vamos desenvolver a nossa palestra desta forma. Vamos começar por olhar para os conceitos filosóficos que o Espiritismo defende, em particular o espírito, a existência do espírito e da reencarnação, e como estamos a tratar de evidências científicas, vamos, pois, olhar para o método científico e ver como é que ele funciona e como é que o Espiritismo, como ciência, usa para investigar as questões do espírito, evidências científicas do espírito e depois então da reencarnação. E se desta análise, desta experimentação, desta sujeição ao método científico, nós colhermos razões, justificações plausíveis para demonstrar isto, então concluirmos que o homem, sim, é imortal. É, pois, este o caminho que nós vamos seguir. É começarmos no fundo de um iceberg e a virmos até à superfície com o conhecimento. Aqui começamos um pouco na intuição, a experiência, e lá fora seguimos ao conhecimento. Vamos seguir o caminho que Kardec também seguiu nas suas investigações, olhando com os olhos da tecnologia de hoje, validando aquilo que ele já há 200 anos conseguiu através da mediunidade, através da transcomunicação mediúnica. Vamos, pois, recordar os conceitos filosóficos ou as bases filosóficas em que se baseia o Espiritismo. Em realidade, podemos encontrar muitas mais do que estas que aqui vemos. Na Wikipédia facilmente encontram 19. Contudo, ninguém consegue apreender a realidade. A realidade é o grande iceberg. E nós, normalmente, como não podemos, vemos a realidade segundo uma verdade. Portanto, e para o que nos interessa hoje tratar, até nos basta olharmos para esta realidade da reencarnação e a do espírito. Contudo, e lembrando que estas são as mais comuns, que se tratam até nas ações de formação que temos nas nossas casas espíritas e que vem vertido neste primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, vamos, pois, colher estas cinco. Deus, como a causa primeira, criou tudo o resto, criou todas as outras, o espírito, a comunicabilidade dos espíritos, se existe espírito, há comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, para demonstrar, junto com aquele, demonstrar a imortalidade e a pluralidade dos mundos, não estamos sós. Ora bem, de Deus, meus amigos, só poderá haver uma natureza filosófica. Sempre foi assim e sempre vai ser. E porquê? Porque a filosofia
tal como Platão a definiu, é a busca constante da verdade, é a busca do conhecimento, a busca constante da verdade. Portanto, mas é um exercício mental, é um exercício do uso da razão, é um exercício de pegarmos numa determinada crença, por exemplo, que existe Deus, que tem que existir um ser causa primeira de tudo, e justificarmos porque é que ele tem que existir. Portanto, e aí estamos a utilizar uma natureza filosófica. Para partir para uma natureza científica, que é filha do conhecimento filosófico, uma parte desse conhecimento, aquilo que é possível medir, levar a um laboratório, experimentar, é que depois, deduzindo como funciona, a gente tira leis de funcionamento daquele fenómeno. E então isso é ciência. Ora, com isto, com Deus, não vamos conseguir. Porquê? Primeiro, onde é que Ele está para a gente o levar ao laboratório? E se por acaso até o conseguíssemos localizar, íamos-lo medir com que se Ele é único? Com o metro? Com o litro? Com o centímetro? Com o quê? Que ente é este? Estão a ver? Mas, claro, filosoficamente sempre lá chegaremos e penso que nunca será possível ao homem chegar a Deus sem ser pela razão, pelo raciocínio. Mas já as outras bases filosóficas, não, essas já vêm tendo como se comprovar. Se a filosofia é a crença verdadeira justificada, a ciência é a crença verdadeira justificada e comprovada, a tal que se pode pegar em alguns fenómenos e se pode levar ao laboratório, medir, experimentar, e aqueles que recolherem os mesmos resultados pode-se transformar numa lei. E sim, por exemplo, na do espírito, a natureza filosófica está bem patente no livro dos espíritos, e a natureza científica no tempo de Kardec, ele utilizava fundamentalmente a mediunidade humana, as mensagens de inteligências que não estavam nesta dimensão, mas que estiveram, e era possível comprovar de várias maneiras, historicamente, fazer investigações, verificar que ele tinha sido vivo, etc. Mas hoje, nós, com a nossa ciência, já temos as experiências quase mortes, as EQMs, que nos ajudam muito e interessam a ciência atual sobre estas questões. Vamos ver um filme em que vamos ver a natureza filosófica explicada por Kardec e depois como é que a nossa ciência hoje aborda já este fenómeno, que é uma das evidências de que há uma consciência que permanece para além do aniquilamento do corpo físico. Vamos, pois, ver este filmezinho. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam, quase todos, que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria
científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Por aqui iremos, meus amigos. É baseado nesta experiência quase morte que nós vamos olhar para a investigação que há hoje e demonstrar, comprovar que realmente há umas memórias daqueles que já cruzaram a morte clinicamente, já têm uma paragem cerebral e seria protocolo simples de morte, mas aqueles poucos que recuperam vêm com umas memórias espetaculares, lembram-se de tudo, aqueles minutos que estiveram. Então, de onde vem, se admitisse, como admite a ciência mais mecanicista, que a consciência é um produto do cérebro, se o cérebro já parou, então de onde é que vêm essas memórias? É por aqui que vão os tiros. Relativamente às questões da comunicabilidade dos espíritos, que não é tema para hoje, mas, de qualquer das maneiras, também tem uma natureza filosófica, que está bem definida no Livro dos Espíritos e ao longo da codificação espírita, através da transcomunicação mediúnica no tempo de Kardec, e tem hoje também já uma natureza mais científica, como é a transcomunicação instrumental. Não abordaremos isto hoje, não interessa para nós, mas sim, por exemplo, a reencarnação vai nos interessar também. Portanto, vamos também revisitar a natureza filosófica, justificada por Kardec, e, quanto à natureza científica, vamos investigar estas duas linhas. Memórias de vidas anteriores por crianças de tenra idade, que vêm com recordações muito nítidas de uma vida anterior, e que eles, de onde é que vem aquilo? Com tão tenra idade, nem a imaginação ainda consegue ser fértil a esse ponto. Mas mais, se ainda se pode pôr em questão isto, quando há crianças que, para além da recordação de uma vida anterior, ainda por cima, vêm com marcas de nascimento compatíveis com a forma violenta com que terminaram a encarnação anterior, a ciência aqui ajoelha-se, isto é, reflexiona. Vamos ver por onde vão os tiros. As encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. É por aqui que vamos.
recordações de crianças em tenra idade de uma vida passada com muitos detalhes, com detalhes que se podem comprovar pelo conhecimento histórico dos familiares e, em alguns casos, aqueles mais gritantes, inclusivamente com enfermidades congénitas compatíveis com a forma como morreram na encarnação anterior. É por aqui que também iremos. Por fim, destas 5 que nós elegemos na nossa verdade, a pluralidade dos mundos, não a vamos abordar hoje, mas também recordar que ela tem uma natureza filosófica muito bem definida, quer no Livro dos Espíritos, quer também na Gênese. E, hoje em dia, a natureza científica dos nossos dias tem 2 ciências que investigam nestas áreas. A astronomia, que procura exoplanetas, isto é, planetas parecidos com o nosso, mas fora do nosso sistema solar, partindo do pressuposto de que, se houver planetas como o nosso, orbitando outras estrelas, como o nosso Sol, poderá haver vida. Bom, é um esforço grande, mas é um esforço da astronomia. Ou da física quântica, que demonstra matematicamente que há mais dimensões que as 4 conhecemos, comprimento, largura, altura e tempo, no mundo macro, mas depois, quando descemos ao nível do átomo, lá há mais 7 já, demonstráveis matematicamente. Não é fácil, não se vêem ainda, mas matematicamente. E que existem universos paralelos. Bom, não vamos deter-nos nisto hoje, é só para dar-vos a ideia do que é filosófico e aquilo que também já pode ser científico no Espiritismo. Ora bem, então, como estamos a falar de evidências científicas, naturalmente temos que lembrar o método científico. O método científico é este que está descrito. Portanto, é um método, um conjunto de fases pelo qual se faz passar o conhecimento filosófico que se tem, por forma a ler daquilo que é possível, nos fenómenos em que é possível, ler leis gerais e universais. Portanto, começa com observações, depois de um determinado fenómeno, fazem-se perguntas e começa-se por criar hipóteses, isto é, primeiras justificações. Nesta primeira fase, nestas 3 subfases, intervém a filosofia, intervém apenas a razão. É a tal crença verdadeira justificada que Platão, tido como o pai da filosofia, advogava que era a filosofia. Portanto, e tendo depois já nós várias hipóteses, pequeno, tese, justificação, não é por acaso que é hipótese, até porque a ciência depois é filha da filosofia, portanto é uma coisa mais pequena, então vamos sujeitá-las à experimentação. Bom, na nossa ciência espírita nós socorremos desta ferramenta laboratorial chamada mediunidade. Na química é os microscópios, na biologia os microscópios, os reagentes químicos na química, ou o telescópio na astronomia, para ver os outros mundos. E nós, o nosso telescópio é este, a mediunidade, para ver o outro mundo, para além da morte, ok? Portanto, é a nossa ferramenta. E, claro, vamos sujeitando todas as coisas à experimentação, verificar se confirma, se não se confirma, através da mediunidade, escutar um espírito e o outro, a ver se realmente ele estava a dizer que tinha vivido ali, sim ou não, etc. Por aí adiante. E quando nós conseguimos ter conclusões, podemos também começar a levantar leis que regem, que mostram, afinal, que nós encarnamos, desencarnamos, vamos para a erradicidade, podemos voltar a encarnar neste planeta ou noutro, etc. por aí adiante, e transforma-se em lei geral universal. Entramos na dita fase científica. O que é, comparando com esta, é a crença verdadeira justificada, porque todo o conhecimento científico começa por ser filosófico, mas comprovada. Certo? E comprova-se mesmo observando os mesmos fatos. Por exemplo, se eu agora fosse ali para fora e pegasse numa luneta, um telescópio, e olhasse para um ponto no céu e descobrisse lá um corpo celeste que nunca ninguém tinha visto, não é possível, não seria possível, mas imaginemos, e há algum tempo assim foi. Portanto, ao olhar para esse corpo celeste, por mais que eu jurasse a pé juntos que o vi e afirmei, não tinha validade científica nenhuma.
Até que outros investigadores, em outros locais ao redor do mundo, apontassem para o mesmo sítio da esfera celeste e vissem também eles que existe lá um corpo celeste com as características que eu defini. Aí passava a ter natureza comprovada. Estão a ver? E nós, no Espiritismo, fazemos muito isso. Kardec fez muito isso, escutando vários espíritos a ver a opinião deles. Muito bem. É claro que o Espiritismo tem estas naturezas. Reparem, se vocês forem ao Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra grande, digamos, dentro da codificação básica, no meio das obras consideradas fundamentais por Kardec, são 11, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês forem ao capítulo 19, que tem por título A Fé Move Montanhas, se forem ao parágrafo 7 desse capítulo, vocês lerão algo como isto. A fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos a isto? A mim soa. Mas, quando entramos na fase científica, e aqui se forem ao livro dos médiuns, que é o primeiro livro de natureza científica, onde estão as tais leis gerais universais que explicam a mediunidade, o fenómeno mediúnico, etc., o que é que cá está escrito? Se vocês forem ao capítulo 20, parágrafo 230, está lá uma mensagem do Espírito Erasto, que diz assim: mais vale ignorar 10 verdades que acreditar numa mentira. Soa-vos a esta experimentação, que a gente testa uma hipótese, não dá, vai para outra, vamos pegar noutra, etc. E só ficar com aquela que temos a certeza? Pois a mim também me soa. Natureza científica. Mas a ciência, tal como a filosofia, não trabalham com a verdade, não é? Trabalham com a busca contínua da verdade. Temos que ter sempre disponíveis para abandonar a verdade pior que tínhamos e abraçar uma nova desde que se revele. E isso mesmo o Espiritismo também advoga. Se repararem, vocês forem à Gênese, a última obra destas 5 que consideramos na codificação básica dentro da fundamental, nós formos logo ao primeiro parágrafo, fala da natureza, das características desta filosofia e ciência espírita, diz que a ciência espírita segue ao lado das outras. E se uma nova verdade for revelada pelas outras ciências que vão ao nosso lado, o Espiritismo a aceitará, naturalmente, porque não é o dono da verdade. Não é. O Espiritismo é uma criação humana de encarnados e desencarnados. Não é uma criação de Deus. Não. Deus a inteligência para nós, com a inteligência, chegarmos a Ele, aproximarmos dele, percebendo a obra dele. Mas não, e nem o Espiritismo é a verdade, é a explicação universal de Deus, porque Jesus Cristo não era espírita, pois não, e o que ele já progrediu, não é? Ainda muito antes de nós. Portanto, é uma ferramenta apenas na boa linha científica, mas é uma excelente ferramenta, é uma ótima ferramenta, muito lógica, vamos utilizá-la. Muito bem, então, posto isto e recordado como a ciência funciona e o método científico funciona, vamos então agora buscar evidências do espírito e depois da reencarnação. Olhando para as evidências do espírito, vamos primeiro construir uma hipótese de existência. No tal método científico, nós, naquela última subfase do exercício mental. Ok? E então vamos olhar e vamos, observando que fenómenos nós observamos que nos suscitam a ideia de espírito. Olha, há relatos de atividade consciente durante experiências quase morte. Eu estou a ler, peço imensa desculpa, mas provavelmente vocês pode haver dificuldades de leitura, embora depois nós vamos publicar isto no YouTube e podemos ler melhor, mas eu vou ler. Portanto, há relatos de atividade consciente durante experiências quase morte, em coma, mas também após paragem cardíaca, com perda total de função cerebral. Oi? Portanto, isto é o que se observa, mas como é que se há consciência? A medicina diz que é produto do cérebro, a consciência, se o cérebro já parou, de onde é que vem então essa consciência? Portanto, vamos usar a razão para fazer perguntas. E uma delas é, mas quem é que produz, afinal? Se ela se manifesta essa consciência, então vamos hipotetizar, criar as tais hipóteses. Então, não há efeito sem causa, não é? Portanto, se há essa consciência e a pessoa já
já tem o cérebro parado, portanto tem que ser produzida por outro ente, não é o cérebro. Portanto, se há consciência para além da morte cerebral, ela não é produzida pelo cérebro. Parece evidente aquilo que nós já vimos há pouco aquele médico falar com o Morgan Freeman. Se ela não é produzida pelo cérebro, então não é local e sobrevive à morte. Também é lógico, não é? Também é lógico. Se é ente sobrevivente à morte e mantém consciência continuada e individualizada, não volta para um todo comum, continua a ser aquele ente que nós conhecemos, é espírito, na linha conceptual da ciência espírita. Tem as características de espírito, não é verdade? Muito bem. Então, se assim é, podemos levantar esta hipótese, certo? Então, o espírito existe e os mortos são os espíritos. Porque, afinal, essa consciência, para além da morte, revela-se nos mortos, né? Portanto, então os mortos são os espíritos, certo? Muito bem. É esta a nossa hipótese de partida que agora vamos sujeitar à experimentação. E vamos olhar para 3 distintas situações, que vamos abordá-las progressivamente. Vamos abordar, primeiro, uma situação de coma. Há alguma atividade cerebral, enfim, muito reduzida, mas a pessoa não se lembra muitas vezes daquilo. Depois vamos olhar para uma situação de anestesia, um menino que sofreu anestesia, e ver como também aí se podem encontrar traços da existência do espírito que se liberta momentaneamente do corpo. Mas depois vamos para o que nos interessa mesmo, que é as experiências quase-morte. Comecemos aqui pelo coma. Vamos olhar para este facto real acontecido e para as suas reflexões. Vamos ver este filme. In 1997, Julie Papievis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds, and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast, and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there, in that place, because I was dead. I knew that, and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Sou-vos ao que o Espiritismo concluiu pelas investigações de Kardec, que até nós, quando dormimos à noite, o nosso espírito se liberta do corpo, está a ver outras coisas, outras paisagens, contatar com outros, regressa. Parecido com isto, não é? Ela já não tinha praticamente atividade cerebral e vem com aquelas memórias todas. Bom, vamos agora ver uma situação interessante. Um menino debaixo de anestesia. Esta história que vamos ver, real de novo, está bem documentada, deu origem a um livro e a um filme que depois vos sugiro ver, agora que temos que estar em casa todos, será uma boa, dar-vos-ei indicações para poderem ver. Vamos então olhar para este menino, Colton Burpo. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu.
After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with, and when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Este livro, com esta capa amarela e tudo, mas escrito em português, o céu existe? Existe mesmo aí nas livrarias, digo eu. Dar-vos-ei depois, mais tarde, mostrarei nas referências a esse livro. E também existe este filme que nós vimos, se quiserem ver a história toda. Mas repararam, como é que aquele menino, durante o período em que esteve debaixo de anestesia, ele se encontra com um ser que lhe diz ser sua irmã e que tinha sido abortada antes dele. Portanto, se foi abortada antes dele, não existia encarnado. Portanto, quem é que lhe pode dar esta informação? Só teria que ser essa irmã que ele nunca conheceu. Ou o bisavô. Como é que o menino se ia recordar do bisavô que só estava numa... Realmente o bisavô existia quando ele nasceu. Mas só existe uma fotografia do bisavô com ele. E ele identifica quando recupera a consciência, identifica o bisavô naquela fotografia. De onde é que vem isto? Muito bem. Bom, mas realmente... as experiências que hoje a gente tem em dia e que a ciência aí tem argumentos, tem mais factos indesmentíveis para comprovar a consciência, a dita consciência não local, ou o espírito, como nós chamamos, são as experiências quase mortas. Aquilo que eu vos vou apresentar baseia-se numa investigação de vários anos deste senhor, Pim van Lommel, que escreveu este livro. Esta é a versão que eu tenho, é em espanhol, mas eu julgo que existe em português, A Consciência no Além. Este senhor é um cardiologista desde 1969 e desde essa altura até 2001 fez uma investigação com centenas de casos de pessoas que entravam no serviço de cardiologia com uma paragem cardíaca e que, passado um tempo, alguns deles ficavam em paragem cerebral, comprovada pelos meios que temos hoje. Para a paragem cardíaca, o eletrocardiograma, para a paragem cerebral, o eletroencefalograma ou ressonâncias magnéticas funcionais. Portanto, que o sangue já lá não passava. E dessa experimentação toda, ele descreve nesse livro a experimentação dele, de um todo de 344 pacientes, houve 62 que ressuscitaram. Ressuscitaram porque ele resolveu insistir para além do protocolo já de morte, que ele poderia declarar a morte, já não há atividade cerebral, é morte clínica, mas ele não insistiu. Insistiu dentro de um prazo razoável e 62 deles recuperaram. E quando recuperaram, vinham com memórias extraordinárias e muito nítidas naqueles minutos. Chegam a ser 12 minutos, 9 minutos,
em que estiveram mortos, em que o cérebro já não funcionava. E ele depois foi escutá-los. A esses 62 que ressuscitaram, ele depois foi escutá-los e perguntar-lhe quais eram as impressões que eles traziam naquele momento em que estiveram mortos, entre aspas. E é possível construir com esses dados este gráfico que aqui está. Reparem, cerca de quase 60% deles referem emoções positivas. Lembram-se daquele filme da Julie Papievan? Do menino que também se sentia com emoções muito positivas? Cerca de 50% referiu ter consciência de estar morto, que já não estava na vida, já não estava ligado ao corpo. Experiência fora do corpo, alguns deles, cerca de 30%, referem que se viam ao seu corpo, estavam de cima e ver os médicos e os paramédicos a tentar ressuscitá-lo e eles observarem de cima. Ok? O movimento por um túnel, todos ouvimos falar, mais comumente, é que estas pessoas veem um túnel, depois da morte veem um túnel e veem uma luz. E até nessa luz costumam vir pessoas conhecidos, falecidos, conhecidos, que vêm dar as boas-vindas, vêm recolher. É muito comum esta referência, como a observação de cores que nós vimos, a tal observação de paisagem celestial, encontro com os falecidos, os tais que vêm no túnel, uma visão retrospectiva da vida. O Espiritismo também nos ensina que, sim, nós faremos essa visão retrospectiva da vida após cada desencarnação, comparando com o projeto que trazíamos para a encarnação, para aprendermos, para verificarmos o que é que fazemos um deve e um haver, o que é que já está resolvido, o que é que ainda temos que continuar a insistir em provas noutra próxima encarnação e ter que trabalhar. Uma presença de uma fronteira nítida entre o que é encarnado e o que é desencarnado. Portanto, e construiu-se isto. E isto é difícil agora de negar. Porque se o cérebro estava parado, de onde vêm estas memórias? E que há muita gente a coincidir nelas. Parece-me que o espírito existe, ou a consciência não local. E ele diz isso nesse seu livro, tem a coragem de dizer isso, embora ele nem seja espírita. Eu conheço-o pessoalmente, já falei com ele, digamos que ele será espiritualista hoje em dia, em função da sua investigação, mas nem é espírita sequer. Bom, sobre o espírito, creio que estamos mais ou menos bem de comprovações. Vamos agora olhar para a reencarnação. E tal como nós vimos de início, vamos olhar para casos de lembranças de meninos em tenra idade de vidas passadas e marcas de nascimento. Mas, tal como o método científico prescreve, vamos começar por levantar uma hipótese de existência da reencarnação. Que factos é que nós observamos e que concorrem, que nos levam a pensar nisso? Há relatos conscientes de vidas passadas por crianças de tenra idade, até aos 6, 7 anos, e marcas de nascença compatíveis com acontecimentos trágicos nessa vida, da forma como morreram. Ok. Então, podemos perguntar, serão seres reencarnados? É verdade que aquelas memórias têm de outra vida, ainda por cima, com uma marca congénita compatível com a forma, com o ferimento que morreram na última? Serão reencarnados? Então agora vamos hipotetizar. Então, não há efeito sem causa, certo? Portanto, aquilo tem que vir de algum lado. Não cai dos trambolhões. A imaginação não explica tudo, não é? Se há consciência de factos não vividos, das duas uma, ou é imaginação, ou é evidência da reencarnação. Mas imaginação, numa criança até aí aos 6 anos, capaz da coisa não ser assim muito demonstrável. Mas, se a imaginação já é produzida pelo cérebro, certo, mas de uma fertilidade questionável, quando há consciência com relatos formais de vidas de pessoas falecidas antes do nascimento da criança, portanto, isto havendo coincidência de relatos com uma vida que se conheceu daquela criança e que bate tudo certo, e agora, se ainda se juntar, se cumulativamente existirem marcas de nascença compatíveis com essas recordações que ele está a dizer da vida passada, essa tese de imaginação fica comprometida, convenhamos, não é? Já que o acaso não existe,
existe e, como tal, não justifica as coincidências, certo? Então, se assim for, temos aqui uma hipótese. Então, a reencarnação existe e tais recordações e marcas são suas evidências. É esta a nossa hipótese que vamos sujeitar à experimentação em 3 distintos casos. Vamos olhar primeiro para um caso de uma suposta reencarnação de uma criança noutra família. Vivia numa família, morreu enquanto nessa família, mas enquanto ainda os seus pais que a tinham visto morrer naquela família e estavam vivos, ela reencarna numa outra família e lembra-se da vida anterior e juntam-se os pais todos e junta-se o investigador universitário Erlandson, que mostra como há uma enormíssima coincidência do que ela diz, do que ela relata com aquilo que se verifica no terreno. Depois vamos olhar para um menino com recordações na mesma família, que diz ter sido seu avô. E depois vamos ainda mais fundo e vamos juntar a uma recordação dessas, do menino na mesma família, que se lembra de ter sido seu avô, mas com uma marca de nascimento compatível com a forma que ele morreu. Vamos depois começar ali por cima. Esta é uma criança um bocadinho mais crescida, mas vamos ver a história. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Dambulla, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then, somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Dambulla temple, because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Diluxi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. A carta finalmente convenceu os pais de Diluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Diluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? පිල්ලා අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මෙඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා අනේක මට මේකත් නිකන්. No fim do dia, Diluxi passeia com Haraldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Diluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Diluxi está convencida de que morreu aqui.
Lux, que era Shiromi e que se recordava de ser Shiromi e que os pais confirmaram tudo isto. Ele, o próprio investigador, confirmou uma elevadíssima percentagem dos relatos que ela fez. Bom, mas poderíamos dizer que esta criança até já é mais crescida, que era tudo imaginação. Encantado. Vamos ainda aceitar, pode ser. Vamos olhar agora aqui para outro caso. Agora, este caso na mesma família. Um neto que foi seu avô. Vamos olhar para isto. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. Also, the same approach that I have with the work as a whole. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. Dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. And I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus said, "I had a sister, but she died. She's a fish now." And we said, "She's a fish? What do you mean? What happened?" And he said, "Well, some bad guys hurt her." Mm-hmm. And that really made me stop because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister, and she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? Ainda vos parece imaginação? Como é que esta criança que não conheceu o seu avô, nasceu 1 ano depois, até identifica o caso da sua irmã, tanto tia do pai, que o pai nem sabia bem a história, e como é que ela morreu, o que é que se passou? Ainda vos soa a imaginação? Começa a ficar difícil. Mas vamos imaginar que ainda poderia ser. Então vamos avançar aqui para um caso agora com uma marca de nascimento. Também um neto, foi seu avô, mas com uma marca de nascimento compatível com a forma como ele morreu. Vamos olhar para isto, como ele aparece. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração.
Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Portanto, para além das memórias que este menino tinha, ele tem algo muito objetivo e a ciência precisa disso para evoluir. É dados palpáveis que era exatamente aquela deficiência congénita que ele nasceu no coração, exatamente na artéria pulmonar, a mesma de onde ele tinha levado o tiro quando, na encarnação anterior, ele era seu avô. E depois com aquelas recordações todas que só ele, como avô, se poderia lembrar. Bom, meus amigos, posto isto desta maneira, com estas evidências que vimos, quer do espírito, quer da reencarnação, eu estaria em condições de afirmar que o espírito ou a consciência não local, como dizia o Dr. Tim Van Lommel e o outro, Sam, ela existe, e a reencarnação também, e que, para tal, temos justificações muito objetivas. Reparai, os relatos conscientes dos que sofreram uma experiência quase morte na sequência de uma paragem cardíaca com perda de função cerebral são uma evidência da existência do espírito. Tínhamos visto isto. Por outro lado, a respeito da reencarnação, os relatos conscientes de vidas passadas associados a marcas de nascimento compatíveis com acontecimentos nessa vida, como vimos neste último caso, por crianças de tenra idade, são uma evidência da reencarnação. Portanto, meus amigos, existe a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. Estes entes e percebermos bem o que é que são os elementos e os seres. Encontrais isso no capítulo 2, pergunta 135, sugere que, para entendermos esta constituição do homem, da alma, perispírito e corpo, nos seus elementos básicos, utilizemos uma maçã, um fruto. Eu estou a usar uma maçã e ele sugere utilizar um fruto.
Se a gente seccionar o fruto ao meio, uma maçã neste caso, a gente vai ficar com uma pele, uma casca, é a nossa pele. Esta parte branca é a nossa carne, os nossos nervos, é o corpo. Okay? Depois tem lá um embriãozinho, tem lá uma semente. Uma semente. A semente é o espírito. E o espírito, o que é que lá tem dentro? Tem uma alma e um perispírito. E isto vem aqui, o que é o espiritismo? Na pergunta 14, capítulo 2, vem dito isto. Existem 3 elementos. Existe a alma, o perispírito e o corpo. Da associação deles, o que é que acontece? Acontece que a alma, quando se junta ao perispírito, porque necessita do perispírito para encarnar, dá-se o espírito. Ok? Mas, com o evoluir da alma, por exemplo, num planeta divino, não é preciso encarnar, não precisa de perispírito para nada, não é? É verdade, eu preciso de um perispírito para servir de ligação ao corpo, onde me vou unir, mas se eu não vou encarnar, não preciso dele. Posso precisar, sendo um ser desenvolvido, já só tenho alma, já só tenho inteligência, a minha memória, etc. Posso precisar de vestir um perispírito se eu vier dar uma comunicação mediúnica a um mundo menos evoluído, onde se compreendem encarnações, mas tem que vestir um casaco adequado àquele mundo. Toda a gente sabe que os perispíritos variam consoante o mundo em que eles servem. E depois tem o corpo. Quando o espírito se une a um corpo, encarna e dá um ser humano. Encontrais isto aqui, encontrais isto também nesta obrazinha que vos recomendo, quem está a começar o Espiritismo, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, que pode encontrar também na Revista Espírita de Abril de 1864, são 23 artigos, lê-se isto muito rapidamente e vem lá exatamente também referindo isto. Mas, pergunta 14, capítulo 2, até lá há uma observação explicando tudo isto, e um espírita não deve confundir mais a alma com o espírito, embora não há grande problema em a gente usar distintivamente, mas filosoficamente são diferentes, ok? Alma ser simples, espírito ser duplo, porque é constituído de alma e espírito, e homem ser triplo, porque é a alma, 1, 2, 3. Ok? Muito bem. Aqui temos aquilo que eu vos estava dizendo, o ser triplo. Simples, duplo, triplo. O pó de alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. A reencarnação, como dizia Kardec, a reencarnação, para progredir, para depurar-se. Vem na pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu fui consultar estas obras todas que aqui estão, fomos falando ao longo dela. Cá está o livro do Pim Van Lommel. Olha, cá está O Céu Existe Mesmo, do Colton Burke, do menino. Aqui vários outros livros do Erlandsor, o indivíduo que fez aquela primeira investigação, do Jim Tucker. Neste meu livro, Pensamento do Sistema Espiritismo, também encontram coisas sobre o Espiritismo, evidências científicas do Espiritismo e da reencarnação. Aqueles filmes que fomos vendo estão aqui. Poderão depois ver melhor nestes sítios e consultar. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra e, além desta transmissão em direto, que espero que tenha corrido bem, ou esteja ainda a correr bem, que ainda não terminou, também estou a fazer uma gravação e vou subi-la, amanhã ou depois, já vai aparecer neste canal, Espiritismo JG, onde poderão ver com mais detalhe, com mais resolução, o ecrã e apenas depois um acompanhamento do vídeo. Também me podem encontrar no Facebook, tal como agora, neste Facebook, Espiritismo JG. E têm aqui este meu e-mail à disposição, uma vez que não vamos poder ter a nossa parte de diálogo, os meios físicos que não tenho, sou o único, não consigo, mas espero que o Miguel, Mendonça, as pessoas que estão, os trabalhadores do centro, possam ter ido interagindo com alguma pergunta que possa haver, mas eu estou disponível, também por e-mail e através do meu Facebook, a responder a qualquer pergunta. E era isto que eu tinha para vocês, meus amigos. Mas, tal como em cada palestra que nós fazemos na nossa casa espírita, também a terminamos da forma como começamos, orando, fazendo uma prece.
Assim eu convocava-vos para se unirem a mim e, de novo, levantar o nosso pensamento a Deus, convocar a espiritualidade para se unir a nós também e louvá-lo de novo por esta obra, com estas características que são ligadas a nós, a estes seres da sua criação, a existência do Espírito, a existência da reencarnação. É maravilhosa esta obra, como está tão bem concebida, como esta escola da vida está tão bem conseguida, tendo um espírito que permanece, faz aponto para outras reencarnações, outras possibilidades de estudar, de aprender, de evoluir. Agradeçamos ao Senhor por, através desta doutrina, mas através de todos os estudos, das várias ciências, como também estamos aqui a ver, porque todas as ciências são obra de Deus. Todas as leis naturais, todas as leis físicas, as leis morais são obra de Deus. Portanto, através das outras ciências também, nos virem corroborar o conhecimento que o Espiritismo já tinha da existência do Espírito, da existência da reencarnação. Agradecemos ao Senhor ter-nos cruzado nesta encarnação com esta doutrina. Por fim, peçamos ao Senhor que, no momento que atravessamos, que é muito suscetível de colher alguém de surpresa, pôr alguém a deixar-se ir abaixo que não deve. Mas, enfim, nem todos temos a mesma cultura. O espírita já deverá ter o dever de não se deixar ir abaixo de saúde mental perante um problema físico, uma enfermidade física. Mas pode haver familiares ao nosso redor, pode haver alguns de nós que ainda tenham dificuldade em compreender que as enfermidades físicas são, no mínimo, tão passageiras quanto o corpo, o que sobrevive é o espírito e que há outras encarnações, não há só um tirinho, há outras, e tudo é para o nosso progresso. Mas nesse momento, Senhor, se algum de nós cair no precipício da depressão, no precipício do desespero, Senhor, envia os bons espíritos, envia os bons mentores espirituais da nossa casa espírita, envia-nos os nossos mentores espirituais individuais, recordar-nos que tudo passa e mesmo estes desconfortos são tão só provas para o nosso progresso e evolução. Uma boa semana a todos, meus amigos. Até a nossa próxima palestra. Boa noite.